Você já se perguntou por que algumas mulheres nascem em famílias que parecem simplesmente incapazes de amá-las de verdade? Por que justamente aquelas mais sensíveis, mais conscientes, mais despertas, são também as que mais se sentem rejeitadas, silenciadas ou até humilhadas pelo próprio lar? Será que é um erro? Uma injustiça do destino? Ou será que essa dor tem um sentido mais profundo, mesmo que bem disfarçado? Carl Jung, o pai da psicologia profunda, diria que não é por acaso. Que esse tipo de início, o caos familiar, o sentimento de não pertencer, pode ser o primeiro empurrão que a alma recebe para acordar de um sono coletivo e começar a sua verdadeira jornada. Se você cresceu sentindo que era uma estranha dentro da própria casa, se precisou vestir máscaras para ser aceita, ou se acabou virando alvo de conflitos que nem eram seus, então respira fundo, porque esse recado é para você. Não foi culpa sua. E por mais cruel que pareça, isso também não foi um castigo. Foi preparação. Essa dor que te moldou não é o ponto final da sua história. Ela é o início, é o chamado, a iniciação. Você não veio para repetir padrões. Você veio para quebrar correntes. E essa luz que você carrega aí dentro, mesmo que ainda escondida, mesmo que o mundo tente apagar, é justamente o que o mundo vem esperando há muito tempo. Sabe aquelas crianças que parecem mais maduras do que deveriam? Que sentem o que ninguém diz, que percebem os silêncios, os segredos, as tensões. Uma aluna minha, a Helena, dizia que sempre sabia quando os pais iam brigar, mesmo antes de começarem a discutir. Ela sentia no ar. E por isso mesmo cresceu ouvindo que era exagerada, dramática, difícil. Mas o que ela era, na verdade, era sensível. E isso incomoda, porque num lar onde se valoriza silêncio, obediência e aparência, a sensibilidade expõe aquilo que ninguém quer olhar. E isso assusta. Jung chamava isso de individuação. O processo onde a alma começa a se afastar das expectativas da família e do mundo para seguir a própria voz. Só que essa voz, no começo, costuma falar na solidão. A mulher espiritualmente desperta, aquela que não se encaixa, geralmente é vista como ameaça. Mesmo que não a rejeitem com gritos ou portas batidas, é no silêncio frio, no olhar que julga, na falta de colo verdadeiro, que esse abandono acontece. E aí nasce o paradoxo. As que carregam a maior luz, muitas vezes crescem na maior escuridão. Mas escuta, esse abandono, por mais que tenha doído, não foi o fim, foi o início. A mulher que não encontra espaço na própria casa é muitas vezes a que veio criar um novo mundo. Sim, ela vai se perder. Sim, ela vai se machucar, mas também vai se encontrar e vai curar. Porque quem conhece a dor, reconhece a verdade. Não é que você era demais, é que você já estava à frente. Muita gente acha que a estabilidade é o solo fértil do autoconhecimento. Jung discordava. Para ele, o caos é o despertar. É aquele momento onde tudo em que você acreditava desmorona e te obriga a olhar para dentro. E existe algo mais caótico do que amar quem te fere? Do que seguir sendo fiel a uma família que nega quem você é? Quando a casa vira um campo de tensão, de silêncio, de não ditos, nasce uma ruptura. Uma parte de você ainda quer pertencer, quer ser amada. Mas outra parte, mais discreta, mais profunda, começa a se libertar. Esse é o começo da individuação. É o momento em que você ousa ser inteira, mesmo que isso te afaste de onde sempre quis se encaixar. E esse caminho começa, sim, com dor, com aquela sensação de nunca ser suficiente, com a dúvida constante sobre o próprio valor, com a necessidade de se esconder só para existir. Mas essa dor não é falha, é fresta, é por onde a luz entra. Quando a lealdade à família vira prisão, a alma sussurra: você não é o que disseram que você era. E ali,
nasce uma força, pequena no começo, mas real. Não é mais sobre ser amada a qualquer custo. É sobre ser você, de verdade. Sim, o caos assusta. Mas ele também é sagrado. Ele quebra o que é falso. Ele arranca os disfarces. Ele faz nascer a pergunta mais importante: quem sou eu, além daquilo que minha família me ensinou a ser? E quando essa pergunta finalmente aparece, a transformação começa. Chega um momento em que você para de correr atrás de amor onde não existe, porque entende que o que procura não vem dali. Quando a família trai, abandona ou machuca, abre-se um vazio, um buraco tão profundo que nada do que é externo parece preencher. E é exatamente aí que a alma começa a buscar, em outro lugar, mais longe, mais fundo, mais alto. Jung dizia que a iluminação não vem só ao olhar para a luz, mas ao tornar consciente a escuridão. E muitas vezes é nesse mergulho na sombra que nasce algo ainda maior do que o amor humano. Uma conexão com o divino. Essa conexão não precisa ter nome religioso. Ela pode surgir no silêncio de uma madrugada sem sono, numa lágrima que cai sem motivo aparente, num momento de beleza inesperada que toca fundo e silenciosamente diz: você não está sozinha. É uma presença que não precisa se explicar. Ela apenas está. E basta. Quando o amor da família é ausente ou vem cheio de condições, você aprende, talvez sem nem perceber, a ouvir outra voz. Uma voz que não vem de fora, mas de dentro. A voz da sua alma, do seu eu mais profundo. Aquilo que Jung chamava de self. E quando essa escuta começa, algo dentro de você muda. Você deixa de procurar validação nos seus pais, nos irmãos, no passado, e começa a se voltar para o seu próprio centro. Esse movimento, do externo para o interno, é o que muda tudo. Porque em vez de esperar que alguém te salve, você começa a sentir a força de ser guiada por si mesma. Esse é um ponto de virada no seu caminho espiritual. Você solta o apego por quem não pode te amar da forma que você precisa e se conecta com a parte sua que nunca deixou de acreditar em você. Tudo começa com uma ferida. Às vezes, não é visível. É uma palavra que diminui, um olhar que julga, um afeto que desaparece bem no momento em que você mais foi você mesma. Essa é a ferida da sombra. Jung chamava assim. E para ele a sombra não é o mal. A sombra é tudo aquilo que fomos obrigadas a esconder, só para sermos aceitas. E onde isso começa? Sempre no mesmo lugar, dentro de casa. É ali que a gente aprende cedo demais que existem partes de nós que não podem aparecer. Chora menos, menina. Você está sendo dramática. Fala baixo. Obedece. Seja boazinha. E assim, pouco a pouco, você começa a esconder partes suas. Sua emoção, sua intensidade, sua intuição, sua voz. Esses pedaços rejeitados viram sombra, uma parte esquecida que continua viva e grita em silêncio. Mas aqui está o paradoxo. É nessa sombra que mora a sua força. A família, ao rejeitar partes de você, sem querer acabou despertando a sua alma. Ela não só feriu, ela também te empurrou para dentro. Te forçou a olhar para si, a descer, a integrar tudo aquilo que foi negado. Cada vez que te disseram que você era demais ou de menos, uma porta se abriu. E atrás dessa porta estava a sua verdade. A sombra não é sua inimiga, ela é sua professora. Ela te lembra que você foi partida, mas também te mostra que pode se tornar inteira. Você não veio para fugir da sua sombra, você veio para atravessá-la, para amá-la e para transformá-la em luz consciente. E o mais curioso? Foi a sua própria família, mesmo sendo disfuncional, mesmo te ferindo, que iniciou esse caminho. Se você sempre se sentiu deslocada, como quem não se encaixa, não era falha, era sinal. Você não veio para continuar a história, você veio para interromper o ciclo. Em toda família,
Sempre existe uma mulher que chega com uma frequência diferente, mais sensível, mais consciente, mais difícil de manipular. E quase sempre, essa mulher é vista como o problema, porque ela diz o que ninguém quer ouvir, porque ela sente o que ninguém quer sentir, porque ela não topa viver fingindo. Jung chamava isso de o papel do bode expiatório. Aquela que carrega as tensões não resolvidas da família, a que se torna espelho. E por ser espelho, é atacada. Mas mesmo esse papel tão doloroso guarda uma missão secreta: quebrar o ciclo. Você não veio para tolerar o inaceitável. Você veio para dizer: chega, aqui termina. Sim, é um caminho solitário, mas também é profundamente libertador. Porque no momento em que você se recusa a obedecer à mentira, você começa a abrir espaço para uma vida verdadeira. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso, então deixa eu te dizer agora. Você não é louca, você é pioneira. O problema nunca foi você. Foi o sistema que precisava ser sacudido. E às vezes, para salvar uma floresta inteira, basta uma única árvore que se recuse a se curvar. Então fique firme, mesmo que suas pernas tremam, mesmo que tudo dentro de você queira desistir. Você não está destruindo sua família. Você está tentando, pela primeira vez, curá-la. Tem uma verdade difícil de olhar. Mas quando você aceita, tudo muda. A dor não é punição. Ela é iniciação. Cada momento em que você foi ignorada, diminuída ou excluída, foi um convite silencioso. Transformar o chumbo da dor no ouro da consciência. É disso que se trata a alquimia espiritual. Jung era fascinado por isso. Não como ciência, mas como símbolo da transformação da alma. Primeiro vem o colapso, a crise, a confusão. E só depois nasce o verdadeiro eu. Essa morte simbólica do antigo eu começa dentro de casa. No amor que só vinha com condição, nos silêncios que feriam mais do que palavras, nos papéis que te obrigaram a vestir. Mas essa dor não veio para te quebrar. Ela veio para te revelar. Cada humilhação pode virar dignidade. Cada rejeição pode se transformar em amor, sem condição. Cada silêncio pode dar lugar a uma voz firme, clara, viva. É assim que nasce um ser alquímico. Alguém que olha para a própria ferida e diz: você não me define, você me constrói. E agora é hora de deixar o universo saber que você está pronta para esse novo capítulo. Se isso tocou algo dentro de você, escreva nos comentários: eu aceito o amor. Porque para receber você precisa se declarar aberta. O universo escuta a sua intenção, mas ele responde quando você se expressa. Diga em voz alta, escreva. Deixe que esse movimento comece agora, por você. E se você quiser entender com mais profundidade como anda a sua vida amorosa nesse momento, o link para o quiz gratuito está aqui na descrição do vídeo. É leve, rápido e pode te revelar verdades importantes sobre como você tem amado e sido a amada. Você merece amar sem medo e ser amada com verdade. Vamos juntas e isso muda tudo. Você para de viver se defendendo e começa a criar. Você não é mais vítima de um passado injusto. Você se torna artesã de um futuro mais consciente. E essa transmutação, ninguém pode fazer por você. Mas uma vez que ela começa, ela se expande. E tudo com o que um dia foi dor, começa a virar serviço. Você que já sentiu a dor de não caber em lugar nenhum, agora sabe como abrir espaço para que outras também caibam. Quando você começa a se curar de verdade, você se torna luz. Luz para quem ainda está caminhando no escuro. E se isso tudo não foi por acaso? E se antes mesmo de nascer, sua alma já soubesse exatamente onde estava se metendo? E tivesse escolhido, sim, essa família, com todos os seus conflitos, silêncios e dores? Muita gente se arrepia só de pensar nisso. Mas por que alguém escolheria viver rejeição, abandono,
traição. A resposta não vem do ego, vem da alma. E aí tudo muda de perspectiva. Jung acreditava que o self, essa parte mais profunda e sábia dentro de nós, guia a nossa jornada com uma precisão misteriosa. Ele não busca a facilidade, ele busca a integração. E às vezes, para a alma acordar de verdade, ela escolhe uma vida intensa. Nascer numa família difícil é como ser jogada num laboratório de crescimento acelerado. Ali, tudo é concentrado. As feridas da linhagem, os padrões de dominação, as ilusões sobre o que é amor. Mas é justamente nesse caos que mora a sua missão sagrada. Você não está ali por acidente. Você é o ponto fora da curva. A rachadura por onde entra o ar novo. E isso não tem nada a ver com condenar ou odiar. Tem a ver com quebrar o feitiço. Dizer basta às repetições inconscientes. Colocar consciência onde antes só havia reação. Mas isso exige algo raro. Coragem. A coragem de não se fechar, mesmo ferida. De continuar amando, sem se trair. De seguir em pé, mesmo no meio do tumulto. Sua família não foi um erro. Ela foi o palco do seu despertar. Você não ficou presa ali por fraqueza. Ficou porque você é quem carrega a chave. Despertar no meio de uma família disfuncional é um ato de heroísmo. Mas esse caminho não se percorre com as mãos vazias. É preciso ferramentas espirituais, raízes, práticas que te mantenham centrada. Aqui estão 3 delas, não como teoria, mas como práticas vivas. 1. O cordão sagrado. Quando o amor humano falha ou machuca, é essencial criar um vínculo com algo maior. Chame de Deus, vida, fonte, presença. Esse cordão invisível te liga a algo que não te abandona, não te julga, não desaparece. Quando tudo ao redor balança, feche os olhos, respira. Imagina essa luz se estendendo do seu coração até o infinito. Ela está sempre ali. 2. Separar a sombra que projetam de quem você é. Você é egoísta, você é instável, você complica tudo. Muitas vezes, o que a família diz sobre você não é sobre você. É sobre eles, são projeções da própria sombra. Você não precisa carregar o que não te pertence. Visualize essas palavras como flechas que passam, mas não cravam. Você é livre para não absorver. Dizer não não é desamor, é amor por você mesma. Proteger sua paz não é fuga, é respeito pelo seu caminho. A culpa vem da criança ferida, mas o adulto desperto em você sabe. O amor verdadeiro começa dentro. 3. Cuidar da alma como quem cuida de uma casa. Todos os dias, a dor pode querer invadir. Vai ter dia que você vai pensar, não aguento mais. Vai se sentir vazia, exausta, perdida. E nesses momentos, vem o pensamento, tem algo quebrado em mim. Mas e se não for verdade? E se na verdade, o que está acontecendo for uma reconstrução? Jung dizia, o caos interior sempre precede uma reestruturação mais profunda. Você não está desabando, você está reiniciando, como um coração que cansou de amar sozinho. E agora aprende a se amar. Você não está falhando, você está mudando de frequência. Sua sensibilidade, seu desejo de silêncio, seu cansaço de relações superficiais não são fraquezas. São sinais de uma transformação em curso. Durante anos você viveu em estado de alerta, tentando se adaptar, tentando prever o que os outros queriam. Mas agora, sua alma está dizendo, basta. Basta de se trair. Basta de se encolher para ser aceita. Basta de sobreviver quando você veio para viver por inteiro. Seu sistema interno está se reprogramando, abandonando reflexos antigos, medo, dependência, camuflagem, e criando novos circuitos, presença, verdade, liberdade. Sim, esse processo é intenso, mas ele não é uma queda, é uma ascensão invisível. Então, por favor, seja gentil com você. Descanse quando for preciso, chore quando aliviar. Mas não duvide mais,
Você está passando por uma reprogramação sagrada. Há um momento sutil, quase imperceptível, em que algo dentro de você muda. Você para de apenas tentar sobreviver e começa, enfim, a emergir. E com essa emergência, vêm os dons, aqueles que sempre foram seus, mas estavam escondidos. A dor que você enfrentou foi como uma tempestade que limpou camadas de ilusão. Ela arrancou os papéis que te impuseram, as armaduras que te pesavam, as máscaras que te afastavam de quem você é. E por baixo de tudo isso, surge algo raro, uma sensibilidade refinada, uma intuição afiada, uma empatia curativa. Porque você conheceu a rejeição. Agora sabe, como ninguém, o que é acolher. E se você sente que esse é o seu momento, comenta aqui embaixo: eu aceito o amor. Porque para que o universo saiba que você está pronta para receber, você precisa se expressar. Esse é o primeiro gesto de abertura, se posicionar com o coração. E se você quiser entender como está a sua vida amorosa nesse momento, o link para o quiz gratuito está aqui na descrição do vídeo. Ele vai te ajudar a enxergar com mais clareza seus padrões, desejos e caminhos possíveis. Você não está sozinha, você está no caminho. E isso já é sagrado. Você que passou uma vida sentindo falta de amor, hoje se torna uma fonte dele. A sua simples presença acalma, sua escuta acolhe, seu jeito de estar cura. Tudo aquilo que você foi obrigada a reprimir, sua arte, sua expressão, sua voz, agora quer respirar, quer vir ao mundo. E isso não é para provar nada. Não é sobre performance, é sobre verdade. Você não precisa mais agradar para existir, não precisa mais esconder suas emoções para ser amada. Você simplesmente é inteira, verdadeira, livre, e isso por si só é magnético. Esses dons que surgem, sua empatia, sua intuição, sua criatividade, não são enfeites para o ego. São ferramentas, são frutos invisíveis do seu caminho de cura. São sementes que estavam adormecidas e agora florescem. E se ainda houver dúvidas, olha o que você já atravessou. Você ainda está aqui. E mais que isso, está mais consciente, mais desperta, mais viva. Deixa esses dons te atravessarem. Eles não são um acaso, eles são a prova. Você está pronta. Mas há uma dor estranha, não é? Aquela que se conhece tão bem, que até conforta. Como um cobertor velho, áspero, mas familiar. É a dor de sempre. A gente acha que já curou, mas basta um olhar em uma reunião de família, um comentário cortante, um silêncio pesado. E pronto. Tudo volta. Não porque o outro ainda tem poder, mas porque essa dor virou um refúgio. O inconsciente ama o que já conhece, mesmo que machuque. É por isso que Jung dizia: o que não se torna consciente se repete como destino. Mas você não precisa mais viver em repetição. Aquilo que parecia sua personalidade pode ter sido só uma estratégia de sobrevivência. E agora, outra voz está nascendo. Ela diz: você pode se levantar. Se levantar não é fazer guerra contra a família. É se recusar a se trair para se encaixar. É escolher a paz, mesmo que ela desagrade. É escolher a verdade, mesmo que doa. A dor familiar quer te puxar para trás, mas sua alma te chama para frente. Existe em você uma sabedoria que nasceu da prova. E essa sabedoria quer ser bússola, não só para você, mas para quem ainda está no caminho. Você não viveu tudo isso para continuar paralisada no passado. Você viveu para se tornar guia. E tudo começa por uma escolha simples e profunda. Não adormecer de novo. Não se anestesiar. Não se contentar em apenas sobreviver. Sim, a dor antiga é sedutora, mas a liberdade é ainda mais. E hoje você está pronta para responder ao seu chamado. O seu, a sua voz, a sua jornada. E se o que você sempre achou que era uma prisão fosse, na verdade, um portal? Sim, a família te aprisionou em papéis,
em expectativas, em feridas, mas também te deu algo valioso, o contraste. Como reconhecer o amor sem nunca ter sentido sua ausência, como escolher a verdade sem antes ter sido enganada, como conquistar a liberdade sem antes ter vivido a prisão. Isso não é negar a dor, é dar sentido a ela. Jung dizia que o processo de individuação, tornar-se quem se é de verdade, passa por integrar nossas origens, não para se curvar a elas, mas para se libertar com consciência. Essa libertação não precisa ser um rompimento violento. Ela pode ser silenciosa, sutil, interna. Um simples, mas poderoso. Eu não sou o que vocês projetaram em mim. Sua família te mostrou o que você não é. E só por isso, ela já foi um portal. Um portal para o seu eu real. Aquele que não precisa de aprovação. Aquele que não se define mais pela dor, mas pela clareza que ela deixou. Chega um momento em que você para de esperar ser compreendida, porque finalmente compreende a si mesma. E isso basta. Você pode olhar para sua história com outros olhos agora, não os da vítima, mas os da testemunha desperta, que vê como cada pedaço, até o mais doloroso, ajudou a te construir. Você não foi apenas ferida, você foi formada. E o mais bonito, agora você pode caminhar leve, sem raiva, sem correntes, com uma só verdade no peito. Eu nasci para ser eu, não a versão deles de mim. E você não está sozinha. Há milhares, milhões, como você, caminhando pelas bordas, nos intervalos, silenciosamente despertas. Você faz parte de algo maior. Uma onda de almas conscientes, aqui para semear um novo mundo. O que você curou em si ecoa muito além de você. Cada padrão quebrado, cada verdade dita, cada limite imposto, abre uma fenda no velho mundo. E por essa fenda, a luz entra. Jung acreditava. A verdadeira revolução começa no indivíduo. Não basta mudar o sistema. É preciso se tornar inteiro. E é isso que você está fazendo, ao não repetir a violência, ao não perpetuar o silêncio, ao escolher a lucidez em vez da lealdade cega. Esse é um trabalho invisível, muitas vezes solitário, mas é o mais sagrado de todos. Você é um mapa vivo. Para quem vier depois, seja um filho, uma filha, uma amiga, uma paciente, eles não serão tocados apenas pelas suas palavras, mas pela sua presença íntegra. Porque o amor verdadeiro não prega, ele irradia. E se ainda houver dúvida, olhe para trás. Veja de onde você veio, tudo o que você superou, tudo o que transformou. Nada disso foi em vão. Se esse texto falou com o que você sente aí dentro, escreve nos comentários: eu aceito o amor. É assim que você avisa ao universo que está aberta. A palavra escrita também é uma porta. E se quiser entender melhor como está a sua vida amorosa nesse momento, o link para o quiz gratuito está na descrição. Leva só alguns minutos e pode te revelar mais do que você imagina. Foi um plano da alma, uma missão encarnada, um caminho de cura traçado com coragem. Hoje, você não é mais a ferida. Você é a arquiteta, aquela que carrega em si o plano de um novo mundo. E o mais importante, você chegou até aqui, e isso já é tudo. Você atravessou feridas que deixariam qualquer um pelo caminho. Os silêncios pesados, os olhares que não viam, a sensação constante de não ser compreendida. Tudo isso poderia ter te fechado, poderia ter te endurecido, poderia ter te feito se perder de si mesma, mas não. Você escolheu outra coisa. Você escolheu abrir os olhos, escolheu manter a sensibilidade, escolheu lembrar quem você é de verdade. Esse caminho não é bonito em cada passo. Ele exige uma honestidade crua e uma ternura radical consigo mesma. Mas mesmo quando não havia mais palavras, mesmo quando você não conseguia explicar o que sentia, você permanecia fiel a algo dentro de si.
Algo que você nem sempre sabe nomear, mas que sente profundamente. Você não nasceu na família errada. Você nasceu no lugar exato para cumprir o seu despertar. E agora, chegou a hora de honrar tudo o que você já compreendeu até aqui. Aqui vão 3 convites simples, mas poderosos, para seguir caminhando com consciência. 1. Escreva sua própria história. Não a que esperaram de você. Não a que foi imposta. Mas a sua. Crua. Livre. Verdadeira. Segunda escolha. A clareza, não a culpa. Seus limites não são agressivos. Eles são sua base, seu chão, sua forma de existir inteira. Terceiro. Ofereça o que você sempre buscou. Escuta, ternura, reconhecimento. Não porque recebeu isso, mas porque sabe o que é viver sem. E isso te torna capaz de dar com o coração cheio. Você não está aqui por acaso. Sua dor, sua lucidez, sua luz são preciosas. Elas são sua oferenda ao mundo. Então caminha com tudo o que você é, com suas cicatrizes, suas verdades, sua beleza inteira, porque você já é a prova viva de que um outro mundo é possível. Se esse texto tocou algo em você, não foi por acaso. Você não está sozinha e nunca mais precisa caminhar em silêncio. Juntas, com nossas histórias reais, nossas quedas e recomeços, podemos transformar nossas feridas em um lugar de renascimento. Um lugar onde o amor não é mais negado, é cultivado. E agora eu te pergunto, com todo o respeito e carinho, qual verdade você teve que esconder na sua família para continuar pertencendo? Esse espaço é seu, sem julgamento. Só corações em processo, como o seu. Seus pensamentos, sua partilha, podem liberar não só você, mas também quem está ao seu lado, lendo em silêncio, procurando coragem. Vamos juntas fazer da dor um portal e do caminho um lar. Se você sente que esse é o seu momento, comenta aqui: eu aceito o amor. É a sua forma de dizer ao universo que está aberta. A sua palavra tem força. E declarar isso já é um ato de cura. E se quiser entender melhor como anda a sua vida amorosa nesse momento, o link para o quiz gratuito tá logo aqui na descrição. Simples, direto e cheio de revelações importantes para quem está pronta para amar com mais consciência. Você não precisa mais carregar tudo sozinha. A sua história não foi em vão. E o que te fez doer, hoje pode ser o que te faz curar. Lembre-se, a mulher que se torna consciente do que viveu se torna também ponte entre o que foi e o que ainda pode ser, entre a dor que moldou e o amor que liberta. Esse caminho não termina aqui. Ele está só começando, com mais verdade, mais inteireza, mais coragem de ser você. Volte sempre que precisar se lembrar disso. E quando sentir que a força falha, releia, respire e continue. Você não está mais voltando para o passado. Você está voltando para si. E isso é a forma mais poderosa de seguir em frente.